Vlad Nota. Neste vídeo a gente conversa um pouco sobre as nossas escolhas. É assim que o projeto evolui. No nosso caso, o mapeamento que a gente escolheu não é das melhores soluções para o que a gente quer agora. É que a gente nem sabe direito o que a gente quer agora. Evolui, bonequinha. Bem, nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre o mapeamento da nossa bonequinha. E eu gostaria de explicar uma coisa a vocês, que é o seguinte: quem tiver paciência, saco, resiliência para assistir os 960 vídeos que formam a WOT, vai perceber que ao longo do tempo a gente vem aperfeiçoando as técnicas, ok? Todas as técnicas que a gente vem produzindo. Posso dar um exemplo das almofadas, por exemplo, que na WOT você tem pelo menos 4 maneiras diferentes de modelar uma almofada baseadas no histórico, ok? E por que eu estou dizendo isso? Porque se eu fosse começar do zero a nossa bonequinha, vejam o seguinte, vamos aqui no Unwrap UV Map, ok? Open UV Editor. Vejam que este é o processo que eu estou usando. E foi o processo que eu usei baseado num mapeamento do DAS, ok? Que separa a face do resto do corpo, ok? E o que acontece com isto? Acontece estes problemas aqui que vocês estão vendo, ou seja, a orelha fica com uma textura separada, parece de borracha. A gente tem alguns defeitos aqui, vejam, nos encaixes, ok? E isso acontece porque não é uma textura única, ok? Talvez o jeito mais correto, como eu falei, se eu fosse começar hoje, eu faria de uma maneira diferente esse processo, e essa maneira já foi explicada no processo do Cinema 4D, ok? Vejam, estou jogando tudo fora, o Turbo Smooth. E qual seria a ideia? A ideia seria o seguinte: ao adotarmos um Unwrap UVW, ok? A única coisa que a gente usaria seria o seguinte: vir aqui, veja, em alguma área aqui da nossa seleção, a gente selecionaria única e exclusivamente esta linha aqui, esta linha, ok? Somente isto. E ao fazer um peel ou start relax aqui, vejam, nós vamos abrindo. Este objeto está no lugar errado, mas é apenas para mostrar para vocês que este talvez fosse o jeito mais correto. Vejam, por estar no lugar errado, a gente está abrindo de uma maneira diagonal aqui, ok? Mas é apenas para mostrar para vocês que isso deveria ser feito de uma forma única, ok? Agora, eu não estou muito preocupado com esse problema, esses defeitos. Vamos reabrir a Head Construction no lugar onde a gente está, por 2 motivos. E é isso que eu gostaria de explicar a vocês. O primeiro deles é o seguinte: é porque boa parte desses defeitos eles vão ser encobertos pelo helmet, ok? A orelhinha a gente não vai ver parte da cabeça mesmo, então não há grandes problemas. O grande problema seria mapear errado a parte frontal. A segunda é que é o seguinte: assim que a gente acabar o processo de rig do nosso personagem, nós vamos entrar num processo de mapeamento propriamente dito. Ou seja, o que eu digo a respeito disso? Os processos, os animadores, os modeladores achavam que o render realístico, o render fisicamente correto, iria suprir todas as necessidades que a gente tem. Ou seja, você faz um modelo e efeitos externos, como a luz, como a câmera, tal, elas proporcionariam uma sensação de hiperrealismo. Acontece que o pessoal de videogame descobriu que você fazendo meio hiperrealista e meio na pintura, botando
um layer de pintura aqui em cima, você tem os wrinkles, os defeitos, as coisas com muito mais realismo. E o cinema acabou adotando, o cinema, movie, acabou adotando esse processo, e esse processo se tornou mais realista nos últimos filmes que a gente tem visto. Okay? Portanto, eu estou apostando que esse é o processo mais correto da gente fazer, abandonando um pouco o hiperrealismo. Existe a possibilidade, é uma coisa que a Watt está pensando, ao a gente acabar esse processo, nós migrarmos a nossa bonequinha para o cinema 4D, porque vai ser mais estabilizado o processo de produzir para aquilo que a gente precisa. Okay? Então nós vamos trabalhar com o Substance em breve, Substance Painter, né? E nós vamos ter que mapear tudo de novo. Então nesse momento talvez a gente resolva os problemas que a gente vem apresentando aqui. Isso aqui é para explicar a vocês quais são as escolhas que a gente faz, ok? Como eu falei para vocês, nós estamos numa área onde o conhecimento ainda não está devidamente sedimentado. E há muitas maneiras de se fazer a mesma coisa, ok? Se vocês olharem para Moana, por exemplo, vocês vão ver que ela ainda é uma bonequinha de desenhinho, apesar dos estúdios Disney ter uma grande capacidade de pintura e desenho, eles optaram por fazer ela como um desenho ainda, ok? Nós estamos optando em fazer um pouco mais hiperrealista a nossa bonequinha. Pretenciosos nós somos, né? É isso aí. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Isso é um treinamento. Parece mais conversa mole, mas é um treinamento. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também.